Olá, senhoras e senhores, saudações rubro-negras, aqui quem fala é a Manu. Bem-vindos ao meu canal criado para comentar do mesmo jeito que os comentaristas fazem contra o Flamengo. Então esse canal ele foi criado com este intuito. Só que não dá só para falar sobre isso, porque afinal de contas é o Mengão, é o nosso querido, magnífico, mundial Mengão. Bom, tô aqui para falar sobre a derrota do Flamengo, né, pelo Lanús. Não fiz vídeo ontem sobre isso, era mais de 11h30 da noite. Eu falei, vou nada falar sobre isso uma hora dessa, eu já tô aqui puta por causa disso. E hoje não deu, tô fazendo aqui agora, né? E vamos falar sobre essa questão, né? Primeiro vamos ver aqui sobre a nossa escalação, nossa querida escalação. Então veio bem, né? Com Rossi, com Varela. Aí deu uma escorregada aqui no Léo Ortiz, né? Que jogou porra nenhuma. Inclusive o gol foi em cima dele, né? Mais uma vez o Léo Ortiz. Misericórdia, misericórdia. Não, Léo Ortiz. Não. Volte da lua de mel, vá, meu amigo. Pelo amor de Deus. O Léo Pereira jogou bem, diga-se de passagem. Errou os passes, mas assim, foda-se, todo o time do Flamengo erra passe. Até o Arrascaeta tá errando passe pra caramba, né? O Alexandro, né? O Pulgar. O Lucas Paquetá, que tá sendo injustamente cobrado, na minha opinião, né? Pra mim ele é o que menos deve ser cobrado. Não interessa se ele veio por 42 milhões. Agora, nesse momento, ele não merece ser cobrado. Sabe por quê? Eu fico olhando o que aconteceu com o Felipe Coutinho, que veio, né, pra ser o cara do Vasco. E na primeira vai que ele recebeu, ele foi embora. Só que o Felipe Coutinho não tava jogando. E quem disse isso não sou eu não, tá? Quem tá dizendo isso são vários vascaínos, inclusive o Cazé. Ele tá dizendo isso, né? Ele diz que o Felipe Coutinho, ele basicamente ele não tá jogando nada, né? Vive de lampejos e não vai fazer falta. Basicamente o que ele disse foi isso. E o Felipe Coutinho, ele não era nem tanto cobrado assim pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco amava o Felipe Coutinho. Ele era tipo a unanimidade. Levou uma vaia bem dada, né? Porque tava rindo ali enquanto o time tava perdendo. Levou uma vaia bem dada. Ele já não devia estar bem na cabeça. E aí pediu pra sair. Levou uma pressãozinha. E isso depois de quê? Depois de mais de um ano. O Felipe Coutinho veio quanto? 2024? Eu acho. Uma coisa assim, né? E aguentaram ele até hoje. Por que a gente tem que fazer isso com o Paquetá? Então eu acho injusto. Eu não vou fazer isso com o Paquetá. Não acho que o problema do Flamengo é o Paquetá, mas eu vou falar já qual que eu acho que é o problema do Flamengo, né? Porque esse aqui é um canal de comentários, né? Não profissionais, exatamente igual ao comentário de outros comentaristas profissionais, né? E aí o Arrascaeta, né? Que ainda não estava no seu... não está, né? Perfeitamente normal, mas mesmo assim ele ainda é um jogador que desequilibra, né? O Luiz Araújo, né? Que a gente tava pedindo a passagem do Luiz Araújo aí. Veio o Carrascal, né? De atacante. Ai, minha gente, eu não tô falando sério, é muito engraçado. E o que ele fez tudo menos ser atacante. Ele ficou ali flutuando ali no ataque, tipo, não fez nada com nada. Também não é a função dele, né? Porque eu entendo que seja ou ele ou a Arrascaeta, né? E veio o Cebolinha, né? Que desequilibra qualquer um, mas também não foi bem ontem. Por quê? Por causa do nosso digníssimo técnico. E aí vem a minha opinião a respeito disso, né? Que até o Lanús já sabe como que o Flamengo joga. Inclusive o gramado seco e alto, eles fizeram de propósito justamente porque o Flamengo precisa de um gramado bom, aparado e molhado. E todo mundo sabe disso. Então, pro Felipe Luiz chegar e dizer que, olha, o gramado, o vento
O vento. O Lanús também estava jogando contra o vento. E aí? Com o gramado eu até concordo. Com o gramado eu concordo. Que eu me lembro na época do Barcelona do Guardiola, por exemplo. Eu não estou comparando aqui o Flamengo com o Barcelona, tá certo? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Barcelona do que qualquer time, né? E essa é a comentarista freestyle falando, né? Enfim, não tô querendo comparar, mas os times também faziam isso com o Barcelona e o Barcelona não conseguia jogar. Naquela época. E aí? E aí o Felipe Luiz vem numa coletiva culpar o vento, mas não dizer assim, olha gente, eu só acho que o meu estilo de jogo está manjado. Que até os times de fora do país já sabem como a gente joga, inclusive como é que a gente substitui. Porque é isso que está acontecendo. O Flamengo não tem variação tática. O Flamengo já está manjado pelo time que bota, já está manjado pelo time que vai substituir, pelos jogadores que vai colocar. Todo mundo já sabe. E aí o nosso digníssimo Felipe Luiz, que eu não vou chamar ele de pardal, nem de estagiário, nem nada disso, que ele é tudo menos isso, né? Já passou desse, ele já passou. Então não vamos tratar ele como estagiário. Ele é um treinador profissional que daqui a pouco tá indo pra Europa, que deve ser o desejo dele, né? Deve ser o desejo dele. Também não acho que ele esteja fazendo isso de propósito. A gente tá falando isso que ele tá fazendo de propósito, né? Então, assim, e aí esse cara vem aqui, ó. Esse cara fala assim: boa, se der errado, a culpa é nossa. O Mister fez tudo o que os torcedores pedíamos. Não é questão dele fazer tudo o que o torcedor pede. Realmente, esse time aqui é um time de primeira. É um time de milhões. E aí a Argentina agora tá mangando do time de milhões do Flamengo. Mas não é por isso. É porque todo mundo já sabe como o Flamengo joga. Já sabe o que o Flamengo faz. Aí o que a gente tá fazendo? Passo pra lá, passo pra cá, passo pra lá, passo pra cá, no meio do campo, perde a bola, contra-ataque, gol deles. Passo pra lá, passo pra cá, passo pra cá, pra cá. Não chutamos a gol. Nós perdemos quando a gente chuta a gol. A gente perde gol direto, né? E o nosso estilo de jogo já tá marcado. Então, assim, é aceitar a derrota. E aí a gente vai ter o jogo de volta aqui no Maracanã, que vai ser o ventinho do jeito que o Felipe Luiz quer, vai ser o gramado do jeitinho que o Felipe Luiz quer, e aí a gente vai ver com a desvantagem e o gol. Pelo menos empatar aí, e até ganhar de 2-1, 2-0, 2-1 no agregado. E aí? Bora ver agora, vamos ver. Né? E aí é isso. Tudo que eu tinha pra falar sobre o jogo de ontem foi isso, né? E eu espero que o Felipe Luiz ele tenha percebido isso, né? Porque se eu percebi isso, se um monte de gente percebeu isso, ele pode ter percebido isso também. Porque eu não quero acreditar que ele não tenha percebido. E aí eu vou orar para que os anjinhos coloquem, por favor, uma variaçãozinha tática na cabeça desse misterzinho. Porque a gente ama o Flamengo. E o futebol, ele tem dois sentimentos. Não é que o torcedor do Flamengo ele é especialzinho, se sente, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com o que a gente está vendo dentro de campo, que é tudo menos raça, amor e paixão. Os termos raça, amor e paixão, eles vieram de um lugar, do que a gente vê dentro de campo. Não são três palavras soltas. Raça, amor e paixão ao meu Mengo. É porque a gente cresceu, pelo menos eu cresci com 39 anos, estou hoje, completarei 40 daqui a alguns meses. Eu cresci vendo raça, amor e paixão de jogadores
infinitamente inferiores do que esse que a gente está vendo agora. E aí a gente tem agora um elenco de milhões, de bilhões, um clube rico de bilhões, e a gente está vendo que é pobre de técnica. É um repertório pobre. Tá tocando só dó. Enquanto os outros times igual o Lanús, que se mostrou bem superior, tá tocando dó, ré, mi, fá, sol. Aí é foda. Com esse time aqui, é foda. Né? E aí, por último, né, não menos importante, foi a declaração muito, muito, muito ruim que o Felipe Luiz deu antes, né? Antes, na verdade, depois, né? Em que ele falou que... Bom, abre aspas. Sobre Vinícius, sempre fui tratado muito bem aqui na Argentina. Eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho coisas boas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não influencia em nada do que eu penso desse país que é tão lindo. Porra, Felipe Luiz. Tu podia ter dito qualquer coisa. Podia ter ficado calado, porra. Fica calado. Só não diz isso. Tu é branco, caceta. Tu é um branco rico que jogou na Europa. Tu não sente porra nenhuma. Primeiro que tu não tá lá, direto. Que eu saiba, né? E segundo que tu é branco, caralho. Tu vai sofrer o quê? Tu é branco rico, tu vai sofrer o quê? E não é militância aqui não, tá? É um fato. Ele não sente porque ele é um branco rico que jogou na Europa. E outra coisa, ele não vai direto na Argentina, ele não lida direto com argentinos. Ele não lida direto com argentinos na Europa. O que tu tá querendo com esse comentário estúpido? E aí depois, né? Ele se retratou, né? Ele se retratou aqui. Mas assim, uma coisa que eu aprendi nessa vida é que o remendo é pior que o rasgão. Se você não tiver uma coisa boa pra dizer, você não faça. Não se posicione. Ou você se posicione a favor da porra do seu país. Do jogador que foi o cria do ninho. Não, se ele tivesse errado, eu não diria nada, mas o cara sofre racismo direto. Ele sofreu racismo a última vez. E aí tu vem dizer que tu nunca sofreu nada de Argentina, você ama o país, é ótimo. Puta que pariu, viu? Olha, sempre dizem que o pior jogo é sempre o próximo do Flamengo, né? E aí eu vou estender isso ao Felipe Luiz, dizer que a entrevista dele, a pior entrevista dele é sempre a próxima. E é isso. Então vamos lá, vamos torcer pro Flamengo, porque, né, afinal de contas, pô, eu amo o Flamengo, né? Amo o Flamengo, eu me sinto rubro-negra, e eu acho que todos vocês também se sentem rubro-negros, né, que são rubro-negros. Eu acho que a gente ama esse time. Mas se tem uma coisa que tá junto também, às vezes é o ódio. Pô, tipo assim, o Léo Ortiz, horrível o jogo dele, horrível, tá jogando porra nenhuma. Aí no outro jogo ele vai lá e faz uma coisa que faz o Flamengo ganhar. E aí a gente ama de novo o Léo Ortiz. Então o futebol é isso. Não é pra fazer igual o Coutinho, que desistiu na primeira vaia, né? Mas também não é pra levar isso numa boa, como o Samuel Lino tá levando isso numa boa. Na entrevista que ele deu, ele fala que ele tá bem, que ele tá super, ele tá... Não é também pra levar. Então o futebol tem disso. E aí você se acostuma, pô. Porque vocês estão jogando no Flamengo. O Flamengo é isso. É pressão o tempo todo. Os jogadores, eles têm que entender que o torcedor, ele faz pressão o tempo todo. E é isso. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muitas outras... Eu espero voltar aqui a próxima vez, né? Que o Flamengo jogar. Depois que o Flamengo jogar, está feliz pra caralho. E aí... fazer aqueles comentários esdrúxulos, horríveis, igual esses comentaristas de todos esses programas fazem, né? Se o Flamengo ganha, eles falam mal. Se o Flamengo perde, eles falam mal. E aí que se perde, fala pior ainda. Então, assim, esse canal é pra isso. Esse canal é pra
defender o Flamengo e os rubro-negros, mas também eu não vou ser uma idiota e chegar aqui e dizer o Flamengo jogou horrível ontem e dizer nossa, parabéns. Também não é assim, né? Tudo tem limites, né? Então vamos lá, saudações rubro-negras e até a próxima. Tchau.